E aí, João, como que você tá aí? Tudo bem? Já tomou vacina? Tá imunizado? Graças a Deus, cara. Já tomei a vacina na sexta-feira. Não tive nenhuma reação, foi Maravilha. tudo jóia, tudo excelente. Vocês aí? É, aqui já também, né? É importante, né? Trabalho com a saúde tem que estar bem para atender os pacientes e não levar nada para ninguém, nem trazer, né? Eu tava falando com um amigo, inclusive, hoje ainda, cara, que ele não sabia se ia tomar ou não. Falei, meu, tem que tomar, cara. A gente não Toma logo. sabe, tem que tomar, entendeu? Eu, pelo menos, sou a favor de tomar, né? Meus filhos são todos Também. vacinados, então não vejo problema nenhum. Ah, não tem essa, cara. Tem que tomar, é importante. Né? A gente tem que conscientizar. A gente fez uma live com uma enfermeira, com um fisioterapeuta, onde a gente bateu bastante nessa tecla aí, né, João? Tem que tomar, não dá para ficar esperando, né? Ficar nessa daí que, não sei se eu vou, não sei se vai. É um negócio Toma muito logo, né? insano, né, cara, esse Covid aí. Então, as formas de reação para cada um é muita diferença. Então, é diferente essa situação. Então, não dá para precaver se eu vou ter um sintoma, se eu não vou, quem vai ter mais forte. Então, se veio, foi aprovado, a gente tem que confiar em alguém, né, cara? Então, Exatamente. A eu questão, acredito acho que que maior é a confiança, né? O pessoal tá com medo aí. E aí, cara, confiança, né? preparado para Falando, falar sobre empreendedorismo na saúde? vamos lá, né, cara? Legal. Pessoal, é o seguinte, para quem está entrando aí e não me conhece, eu sou o Márcio Miranda, tá? Sou aqui do Profissão Mais Saúde. O João, já conheço o João há bastante tempo, né, João? Não na área que a gente está hoje, mas na área de perícia, lá atrás, na área de ergonomia. E foi muito bom para mim, assim, a gente se reencontrou, né, João? Logo Sim. durante a pandemia, né? Veio a ter contato novamente. E hoje, como que as coisas são, né, cara? Até pouco tempo a gente nem tava mais conversando direito, hoje já é sócio. A vida é louca, cara, né? Isso é vida de Então, pessoal, é empreendedor, isso cara. aí. Aí convidei o João aí para estar aqui falando sobre empreendedorismo, ele entende muito disso, já está na pegada aí há muito tempo. E assim, João, a ideia nossa aqui é a gente falar coisas simples, coisas básicas, mesmo porque o público aqui, não a maioria, né? Tem bastante público, estou vendo entrando aqui, já são profissionais já a longa data, de Sim. longa data. Mas também a gente abordar, né? Esse pessoal que está na faculdade. O pessoal teve até uma pergunta aqui de. Eu não vou contar de quem foi, essa é uma pergunta aqui no, na caixinha sobre a faculdade, inclusive, porque acho que é na base que a gente precisa entender e aprender sobre empreendedorismo, Sim. como abrir um consultório, uma clínica, como você ter um aplicativo, software, essas coisas todas, né? E a gente não tem, né, isso na graduação. Então o pessoal acaba se formando e fica meio perdido. Então, assim, a ideia é essa mesmo. A gente falar o básico e falar uma linguagem simples para o pessoal aí entender. E aí, Sim. pessoal, vai colocando as perguntas aqui que eu vou anotando e aí eu passo para o João no decorrer aí, valeu? Se apresenta aí, João, tô falando demais já. Bom, para quem não me conhece, eu sou João Victor Porto Alegre, sou pai do Pedro, da Luísa, que são minhas vidas, marido da Flávia, estou com 39 anos, me formei em 2005, então já estou aí com 16 anos. 16, né, cara? É É isso? igual eu, 2005 me formei também. Então, Tá assim, já velho. estamos de longa data aí. Sou fisioterapeuta, sou empreendedor, sou pai, sou marido, erro como qualquer um, né? Cada dia é um aprendizado, mas estamos sempre aí no dia a dia, crescendo, aprendendo e sempre amparado pelo nosso Criador, que é Jesus Cristo, entendeu? Show. Eu vou começar com uma pergunta, João. Vamos lá, cara. Só para a gente começar, hein? Teve uma pergunta lá que foi assim: estou na graduação na área da saúde.
não falou qual. Tá. O que você me recomenda a fazer pós-formação? Cara, eu acredito que hoje um dos maiores erros nosso é esperar se formar, né? Porque quando a gente está na graduação, é como a gente estaria ainda lá atrás no cursinho. Por que a gente faz cursinho? Para entender um pouco mais, porque nem sempre sai sabendo o que você vai fazer, qual que é o caminho que você vai buscar. Então, é um conhecimento muito amplo. E alguns, diferentemente, já sabem o que querem, então vai lá no cursinho estudar para isso. Na graduação, é a mesma coisa. Tem pessoas que já sabem o que querem, do que gostam dentro da profissão escolhida, e tem muitas pessoas que, quando entram numa graduação, começam a se deparar com diferentes áreas dentro da graduação, né? Por exemplo, a gente pegar a fisioterapia mesmo. Quantas áreas que a fisioterapia não tem? Quantas áreas que o direito não tem? Então, assim, não necessariamente a pessoa ela entra para fazer uma graduação, mas dentro da graduação ela tem uma série de produtos que ela pode se especializar dentro daquilo, né? Antigamente a gente ouvia falar muito em médico da família. Hoje você tem médico ortopedista de consultório, que só avalia, e médico cirurgião. Então, assim, está muito específico. Então, no meu entendimento hoje, com a experiência de vida que eu tenho, é buscar o que eu quero dentro da graduação, dentro da profissão escolhida. Então, se eu quero montar uma empresa, montar uma clínica, eu já tenho que buscar conhecimento dentro do que eu tenho que montar. Eu tenho que ler livros, eu tenho que buscar quais são as informações necessárias para dentro daquilo. Ou buscar a área que eu quero me especializar. Feito isso, cara, eu vou dar um exemplo de mim da graduação. Quando eu saí da faculdade, o que eu tinha na minha cabeça? Para eu fazer uma pós-graduação, ela demoraria 1 ano e meio, praticamente. Então, o que eu optei? Fazer cursos rápidos, um deles foi a perícia, então eu visava terminar esse curso, eu visava fazer uma especialização onde eu conseguiria ter já de cara uma rentabilidade, onde eu poderia começar a ter o meu negócio ou arrumar um emprego, né, de qualquer forma, mas que onde eu iria fazer. Então, assim, no meu conceito hoje, ou você, se ainda está na graduação, se prepara, né, se prepara dentro da graduação para aquilo que você está almejando no futuro, passa muito rápido, então tem que existir uma preparação aí muito bacana dentro disso. E se você já está no finalzinho, cursos rápidos, gera rentabilidade, gera uma especialização dentro da área que você gosta e mete a cara no mercado. Acho que um grande problema, né, João, que você falou aí, eu agi dessa forma. Em 2015, 2016, 2017, já fui também, fiz curso de RPG, de quiropraxia, para poder atender, né, os pacientes e tentar já gerar uma renda. E na época a gente fica meio perdido, né? Eu preciso trabalhar para o consultório, preciso trabalhar numa clínica, aí você sai mandando currículo que você mal é sabe fazer, aí um fala que não quer, o outro não, aí o outro te aceita e quer pagar R$ 20, R$ 15 a hora. Meu Deus do céu. E não foi isso que eu aprendi no curso. Aí você monta um consultório, não sabe como montar, não sabe como gerir isso, não sabe se você precisa ir na vigilância, se você tem que ir no Crefito, onde você tem que ir. O que você fala pra gente sobre isso, né, cara? É uma loucura, né? Se a gente começar a ver, né, cara, são vários problemas que ao longo dos anos eles vão se tornando soluções, né? Que você vai aprendendo dentro do empreendedorismo que se você não tiver problema, alguma coisa está errada, né? Quando eu digo problema, porque não existe só problemas ruins, né? Existem problemas bons também, problemas diários que você está ali solucionando, crescendo com eles. Então, hoje eu costumo dizer que eu adoro problemas diários para que eu me sinta ali diariamente resolvendo esses problemas e levando soluções. A faculdade, é difícil ela demonstrar algo, né, Márcio? Ela tem lá uma parte de administração. Por exemplo, para mim foi para fazer uma clínica, desenhar uma clínica com hidro. Então, por exemplo, hoje eu não tenho clínica com hidro, então, teoricamente, essa estrutura, mas eles falam muito mais de processos técnicos
do que processos administrativos. Então, assim, não tem uma segmentação quando você sai, uma receita pronta. Muitos não explicam que a gente tem que pagar imposto. Quanto mais que a gente tem que ter alvará, tem que ter vigilância. Então, assim, envolve muitas coisas, né? Muitas situações que vão além da faculdade. Então, quando você monta um consultório, quando você parte para montar um consultório, existe toda uma estrutura por trás. Não é simplesmente você comprar uma maca, comprar lá 2, 3 aparelhos, fazer uma terapia manual. Então, existe toda uma estrutura administrativa que qualquer ser humano precisa fazer. Qualquer um. Dependente da área que vai fazer, entendeu? Precisa ter conhecimento. Não, isso aí que você está falando, né, João? E aí vai muito além, né? Porque quando você vai abrir o consultório, você pensa no paciente e você pensa no dinheiro para comprar os equipamentos para pôr para dentro e pensar, eu quero o paciente agora, eu quero o paciente. E hoje em dia, né, a gente está vivendo isso, né, João? O tal do marketing digital, né? Sim. Fazer live, fazer propaganda, fazer vídeos, postar mim, o tempo inteiro. É difícil, cara, não é fácil. porque eu vou dar um exemplo de mim, né? Eu vou falar. Então, o que que acontece? Né, a gente tem investido muito em conhecimento, em marketing digital, e aí, através do marketing digital também, nós passamos a adquirir conhecimentos e formações diferenciadas, não só, eu fui buscar muito conhecimento fora da área, né, de um modo geral, da minha formação, mas como empreendedor, como autoconhecimento, eu fui buscar outros caminhos de formações. Então, assim, muita coisa que tem por trás, é uma condição de desfavorecimento do conhecimento que a faculdade não nos dá. Então, porque a faculdade ela não explica o caminho das pedras, ela não tem uma matéria de você fazer uma prática de abrir uma clínica, como que funciona literalmente. Então, assim, são situações que realmente complicam pós. Sim. Aí tem uma pergunta aqui que eu acho que eu até atropelei ela, falei, né? E ela tá aqui, ó. Vale a pena fazer cursos de marketing para empreender? Ou é melhor contratar uma empresa? Cara, hoje... Eu acho que... Eu vou responder, posso responder essa? Eu acho que os dois, né? Eu acho que você tem que fazer curso de marketing, mas você tem que ter uma empresa que faça, né, cara? Cara, assim, né? Hoje, como um bom empreendedor, eu tenho uma empresa de marketing digital, né? Então, até por uma deficiência e buscas constantes da gente fazer no dia a dia. Mas o marketing digital, ele se inicia, Márcio, em nós. Porque quando você está com um paciente, ou você vai fazer uma avaliação, ou você vai conversar com alguém, cara, um exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, que a gente está fazendo aqui, é uma venda, né? Você tem que vender e gerar confiança para o outro. Então, o seu automarketing é diário, são em todos os momentos daquilo que você está fazendo. Então, você tem que vender o seu conceito para o seu paciente. Seu paciente, diariamente, ele tem que comprar você, porque hoje é muito fácil você desagradar alguém, né? Então, às vezes, uma palavrinha mal colocada ou um mau entendimento daquilo que você está querendo expor, você perde o seu paciente. Então, o marketing está intrínseco em tudo que você está fazendo. Então, e aí, pro seu negócio, eu acho importante, é importante você ter o conhecimento do marketing, né? Você não precisa saber a fundo, mas você precisa saber o que você quer do seu marketing para poder ter resultado, porque não adianta nada. Você quer chegar, né? Eu tenho uma agência de marketing, e aí? Ela me dá o quê? Ela me entrega o quê?
Como que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer com essa informação? Então, quando você tem conhecimento, você acaba tendo condições de cobrar aquilo que você quer. Ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa, com a Flávia. Você não precisa saber tudo. Você não tem condições de saber tudo. Você tem que saber o que você quer e qual caminho traçar para chegar lá. Então, se eu tenho uma agência de marketing, eu sei que eu quero alcançar essa meta, esses objetivos, o que eu quero com isso. Então, depois disso, eu vou trabalhar com a minha agência de marketing. Olha, eu quero isso por conta disso. Vou dar um exemplo, né? Que eu vi tem uns 15 dias. Negócio local. Existe uma estratégia para marketing local. Então, até tem um curso agora que eu vou fazer para conhecimento do que marketing local. Porque às vezes eu tenho 1.000 seguidores, 30 mil seguidores, mas o que isso está convertendo dentro da sua clínica? O que isso está gerando de valor para você? E principalmente, qual a rentabilidade que isso está te trazendo? Tem várias pesquisas, né, que o pessoal faz. O cara tem 1 milhão de seguidores, aí ele coloca para vender alguma coisa, não vende nada, né? Isso, Vende entendeu? dois produtos. Porque E aí aí, que você adianta? errou na estratégia, porque tem que ter uma estratégia dentro daquilo que você vai buscar, dentro daquilo que você vai trabalhar, entendeu? Então, quando eu tenho uma Exato. estratégia, para cada área da clínica, eu tenho que ter uma estratégia de que forma que eu vou conduzir essa situação. Porque senão ela complica demais. Se eu não sei o que eu quero, eu vou para qualquer lugar. E qualquer lugar, nem sempre você vai ser É o levado que para o você melhor quer, caminho, entendeu? é o que você quer chegar, né? É. Ah, tem outra pergunta aqui. É a da Flávia, não sei quem é, não, Flávia. O que a faculdade não ensina, acho que já está falando disso já também. O que a faculdade não ensina, mas é essencial saber ao entrar no mercado de trabalho. Acho que você já respondeu, na verdade, essa Então, mas pergunta. tem uma parte aí, Márcio, que é muito importante, que a gente tem visto hoje, né? Até você colocou no tema, que eu acredito hoje uma das partes fundamentais para todo ser humano, que é a inteligência emocional. Muita gente vai para a faculdade sem estrutura emocional nenhuma. Começa pelo princípio da dificuldade de você fazer uma faculdade. Muita gente hoje quando você vai morar numa república ou numa condição, você tem que ser autossuficiente, você tem que saber cozinhar, você tem que saber o mínimo básico de estrutura para você sair. Então isso já não começa na faculdade, começa um passo lá atrás ainda. E a faculdade, ela não te prepara com a parte de inteligência emocional para você encarar os desafios aqui fora. Tanto é que nunca, né, 100%, mas muita gente sai da faculdade com conhecimento e quando olha para a sua estrutura ou para você, que foi muito fácil. Então, na verdade, não é que foi fácil, foi difícil, mas tem toda uma trajetória por trás disso, por trás daquilo que você está construindo, entendeu? Então, a faculdade, ela precisava ter um pouco mais um olhar, que a gente falou agora, um ponto administrativo, mais um ponto pro ser humano, entendeu? Essa parte de como eu lidar com as minhas emoções, como eu vou fazer isso. Então, quando eu saio da faculdade, eu tenho que saber das dificuldades que eu vou encontrar. E a faculdade não te dá isso, entendeu? Ou muito superficial, ou entre linhas. Então, assim, hoje, se você avaliar quanto custa uma faculdade e quanto você sai ganhando, é muito difícil essa relação custo-benefício. Então, você tem que acreditar muito no seu propósito, muito no seu potencial para sair com diferenciais e conquistar aquilo que você está almejando, entendeu? Mas, assim, forma-se técnicos e a vida ensina o restante.
uma coisa que eu estava conversando com alguns alunos de graduação esses dias, é exatamente o que você está falando, né? De sair de casa, lá com seus 16, 17 anos, sair da aba do pai e da mãe, ter que entrar na faculdade, muito dos casos o pai e a mãe ainda está pagando a faculdade, aí a gente entra Sim. naquela situação de independência e autoconfiança, né? De sair da faculdade depois e ter uma profissão e sair empregado, né? Cara, Que é para o você. E tem as dificuldades do dia a dia da faculdade, né? Então, por exemplo, para você entender, poucos sabem, né? Mas o meu diploma, para você ter noção, eu me formei em 2005, casei em 2011. Eu consegui pagar literalmente o meu diploma depois de 2011. Eu peguei ele em mãos depois de casado. Então, assim, se passaram aí alguns anos até que eu conseguisse de trabalho. fato, porque existe toda uma situação financeira, estruturas, às vezes não sai da forma como a gente imaginou no meio do caminho. Então, por exemplo, eu tranquei minha faculdade do terceiro ano, então era para eu ter me formado em 2004, me formei em 2005. Então, assim, você tem que estar preparado para buscar essas coisas, né? Você tem que estar preparado para levar isso para dentro da sua vida diariamente, seja dentro de uma faculdade ou em outras condições. Então, E hoje, aí, estudando... aproveitando o teu gancho aí, do que você está falando, e foi uma outra coisa que eu estava conversando com eles, foi no sentido de que você ficou 4 anos, 5 anos para se formar. Aí a pergunta foi, quantos amigos, colegas você fez durante a graduação? Quantas clínicas você buscou, procurou, encontrou? E aí a gente Então, entra no empreendedorismo que é o tal do network, né? E aí? entendeu? É uma falha absurda, porque Absurdo. você não consegue, você não é orientado para isso. E aí dentro, entre conhecimento e network, o que nós fomos criados desde pequenos? A mãe e o pai falam, não falem com estranhos. Então, mas hoje, dentro do que eu venho estudando bastante dessa parte, né, fazendo o curso da inteligência emocional, a gente vê que os maiores bloqueios nossos vêm do pai e da mãe. E isso a gente leva ao longo da vida. Um exemplo, para mim, eu sou um empreendedor nato, eu já vendi até livro. Então, só que a parte do marketing digital para mim tá hoje eu acho que eu estou desbloqueando, cara, tô Tô tranquilo vendo. Tá falando e super bem hoje. Aí, ó. então assim, é um desbloqueio para mim essa questão do marketing. Então, você vai vivendo e vai fazendo essas questões. Então, existem essas dificuldades. Imagina, 39 anos na carcaça. Você sai da faculdade e aí? Quem que você conheceu? Entendeu? Então, assim, de extrema importância essa pontuação que você está fazendo, porque ela não existe. O que você fez mesmo com a Aline, de estar tá levando os alunos no instituto, é extraordinário. Sim. Nós aqui em Piracicaba, na clínica nossa, na Desenvolve, tivemos a oportunidade de de estar cedendo o espaço para a Anhanguera, né? Então eles fizeram o ano passado uma parte do estágio de neuroreabilitação dentro da nossa clínica aqui. Cara, nós contratamos 2 fisioterapeutas recém-formados com uma baita experiência, com confiança daquilo que a coordenação nos passou, que a coordenação nos falou. Então agora vai iniciar outra turma. Com as graças de Deus, a clínica crescendo, a estrutura ampliando, a gente estava numa reunião de coordenação agora no final da tarde, e eu falei, cara, daqui 90 dias vão sair mais um ou dois contratados de novo pela clínica nesse novo ciclo de estágio que está fazendo. Então, assim, são situações onde o network vão acontecendo
não só a nível de pacientes, a nível de conhecimento de clínicas, mas oportunidade mesmo de trabalho que vão tendo, entendeu? Quer dizer, agora, quantos fisioterapeutas que tinham no estágio? Foram contratados 2. Então, isso faz também, Márcio, que você se dedique àquilo que você está fazendo, aquilo que você gosta e aquilo que você se propôs. Então, dentro disso, você vai abrindo portas. E eu nunca tinha pensado nisso que você falou isso agora, cara. Parabéns. Legal a colocação. Não, então, e em cima disso daí é o aluno, é o profissional ter iniciativa, né? Não adianta Sim, você vir aqui ou ir aí ficar lá olhando, esperando, ir embora. É a famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado, né, cara? cara, então, Tem que chegar, tem que mostrar a cara, tem que mostrar conhecimento, tem que falar. O por que network nós é somos isso, é sócios você hoje? Por que nós somos falar. sócios hoje? Eu, na época, uma lista de amigos, onde a gente tinha credibilidade, numas conversas, entendeu? Graças a Deus nasceu o INVI. Então, assim, esse network, Márcia, ele é de extrema importância e muito bom também para você gerar, eu falo, CCR, confiança, credibilidade e rentabilidade. Então, assim, isso tem que acompanhar junto, desde o cara antes da faculdade, na faculdade e pós-faculdade, entendeu? Sim. Caráter, tudo, né? Tudo, aí ele engloba tudo, né? Tudo. A gente tem uma questão também de persistência. O empreendedor tem que persistir, porque nem sempre tudo vai dar certo. Pode Cara, dar ela, errado. ela tá aqui, né? Eu até coloquei aqui alguns passinhos do que o empreendedor não pode deixar de ter, cara. E a persistência, ela tá num ponto aqui, é um dos pontos bem forte, porque se você esmorecer na primeira, né, cara, já era. Ah, eu vou contar a minha história, né, João? Você sabe bem como é, né? 2 anos atrás, abri a Ergomar Curso e Treinamentos, cursos presenciais. Deu os 2 anos, graças a Deus, bombou, deu tudo certo. Veio a pandemia, fechou a escola, 1 ano fechado. É isso aí. O que eu faço agora, cara? Senta e chora? Não tem, cara. Tem que me Não, reinventar. não, não O que você vai dá. fazer? Me reinventar, não pode. Tudo tem um caminho, entendeu, Márcio? Tudo tem uma saída, cara. Tudo. Eu falo, né? Eu venho de uma família muito religiosa e aí hoje eu tenho até alguns conceitos que chocam, porque entre ser religioso e religiosidade, né? Então, só que cada vez mais eu tenho me aproximado da fonte. Sem religião, tenho a minha religião, frequento a minha religião, mas a partir do momento que eu entendi que literalmente a minha fonte é Deus, então sempre você tem uma porta. Para, respira, pensa, avalia, que as coisas vão vir e acontecer da forma como você está planejando, entendeu? Tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. Até falo da pandemia, que eu acredito assim, que nós seres humanos sofremos muito com essa pandemia e agora estamos vendo um ar de liberdade com a vacina. Não podia ser tão brando não brando, não podia ser tão forte dessa forma como veio. Mas isso também, será que não teve um porquê de dar uma parada na humanidade e rever aquilo da forma como a gente estava fazendo? Como estava fazendo? Por que estava fazendo? Então assim, são coisas que só Deus explica, cara. Não tem falar assim, meu, eu tô bem, isso demonstra cada vez mais que nós temos que estar preparados a cada dia mais. Sim. Então, não é só o que a faculdade nos ensinou, é o que a gente vem pegando da vida, né? Então, pós-faculdade, hoje a gente está aí com 16 anos de formado, então, assim, e tem diariamente as dificuldades
como se, claro que as soluções e o olhar é diferente de um recém-formado, mas nós temos muitas coisas diário que o recém-formado passa, é normal, né? Aí você Então, vê, né, o que a gente estava falando, né, João? Você coloca, né? A busca de network, né? Ter amigos, ter conhecimento, enfim. Aí você entra na questão de busca de informações. Se você tem um network, você tem amizade, você tem um pessoal que já é mais experiente, né, já vem lá de trás, né? Quando teu pai falava, não faz isso que vai dar errado. Ele já fez. Então, assim, você puta, tem que agora sou eu buscar que tô quem falando já isso, fez. cara. Hã? Agora é eu que falo isso. Falei para minhas filhas, não faz que vai dar errado. E ela vai e faz. Eu falei. E aí a gente entra em toda essa situação do network, de busca de informações, e aí a gente entra numa outra situação, que é a situação que eu sempre pequei, e de um tempo para cá eu venho fazendo, que é traçar as metas, né? Que essa é uma das coisas, uma das mais importantes. Tem muita coisa importante, mas é uma das mais, né? Traçar metas, né? E não só metas financeiras, não é disso que eu estou falando, não. É metas de tudo, né, João? O que eu quero para a minha vida, o que eu quero ser daqui um mês, 2 meses, um ano. A gente está vendo aí também, eu particularmente comecei o ano pensando em cuidar mais da minha saúde, da minha alimentação. Tá bem a deixar a desejar mesmo. Família não, porque eu sempre fiquei muito grudado com a minha família, continuo. Então, mas assim, é tentar sempre decolar para fazer o melhor, não só para mim, porque a gente é da área da saúde, né, João? Então, quando a gente fala de cuidar, a gente não é só da gente, está cuidando da sociedade, dos Sim. pacientes, do mundo, né? Então, é uma bênção mesmo quem é da área da saúde, né? A vida, ela é um ciclo, né, Márcio? Dentro da vida, ela existe vários caminhos, né? Então, por exemplo, você falou assim, falou aí, amigos, a gente tem Deus, tem família, tem filhos. Então, isso são o mínimo aí que a gente já conta de cara. Network, como que você está cuidando cada uma delas? Você tem com quem conversar? Você tem com quem buscar algo? Para quem não é casado, como que você está almejando se casar? Com quem você quer se casar? Como é essa pessoa? Então hoje a gente vê muito, cara, tipo a, a parte do senso comum, né, cara? Mulher não presta, homem não presta, mulher é chata, você entendeu? Então, vai entrando dentro de um contexto que, então, pô, se eu estou focado nisso, eu vou buscar isso que vai acontecer na minha vida. Então, esse ciclo, ele tem que ser praticado de uma forma, avaliado e reavaliado diariamente, dentro daquilo do que a gente está fazendo e do que nós estamos buscando. Porque, meu, se você, por exemplo, se você não tiver uma pessoa para quem perguntar, hoje a internet está cheio de gente que pode te ajudar, de graça, não custa nada, cara. Entendeu? YouTube daí, né? Não custa nada. É Instagram, é YouTube, é Face, entendeu? Agora está sendo criado esse novo Clubhouse. Então, assim, são situações, são condições que está aí a informação. Então, o que eu quero? Como eu vou me planejar? Por que eu quero fazer isso? Essa meta é alcançável? Não é? Como que é? Então, dentro disso, existe uma dificuldade onde a pessoa tem que parar, se organizar. Eu falo muito que eu não era muito base dessa parte de organização aí, planejamento, entendeu? Mas hoje está passando e passou a ser dentro da minha vida diariamente do que eu quero, do que eu vou buscar, entendeu? Então, Prioridade, né? e isso também, Márcio, de metas, objetivos, existem muitas ferramentas que você pode utilizar para alcançar isso. Então, hoje a gente fala, né? Dentro da nossa profissão, existem metas e objetivos a serem trabalhados com os pacientes. Não é simplesmente uma sessão, seja ela uniprofissional, multiprofissional, transdisciplinar. Se eu estou em 2 profissionais, eu tenho meta com aquele paciente. Não é o que eu quero, foi o que a equipe traçou, foi o que a equipe planejou. Mas a equipe criou isso, veio do nada? Não.
veio de uma avaliação, veio de uma escala onde a família solicitou aquelas dificuldades. Então, assim, a gente tem que olhar muito para frente, entender muito o que eu quero, a forma como eu quero e de que forma eu vou fazer. E isso faz diferença em todos os sentidos da vida. Show. Teve alguém aqui, eu não vou lembrar o nome dele, deixa eu ver aqui. Participou bastante aqui. Ele perguntou, Sartori, oficial, deve ser amigo teu aí. Ah, o Sartori. Sartori, ele perguntou qual é o propósito da empresa e seus principais objetivos. Então, uma pergunta mais técnica. Mas aí é da minha empresa, da nossa qual é o propósito da empresa? Eu não sei se está perguntando da empresa específica ou no contexto geral, né? Qual que é o propósito de uma empresa, né? Deve ser de uma empresa. Cara, o propósito é aquilo que você vai ser feliz em fazer. Então, por isso, quando a gente escolhe algo que tem que ser feito, que eu quero fazer, tem que ser bem escolhido, tem que ser bem estruturado e muito bem pensado. Porque você fazer algo diariamente que você não gosta é algo muito chato. Então, quando você entende que o seu propósito é aquele, que você entende aquele propósito, que você sentiu no coração, que aquilo te faz bem, gera valores para as pessoas que você está trabalhando, que você está atendendo, né? Vou falar do meu caso. Até pouco tempo, eu era uma pessoa que eu era bloqueada dentro das empresas, dentro da neuroreabilitação, principalmente neuroreabilitação infantil. Crianças com autismo, com síndrome de Down ou crianças cadeirantes, para mim era uma coisa muito triste. E aí, há 2 anos, eu descobri literalmente meu propósito dentro da fisioterapia, que eu era capaz de cuidar dessas crianças. Então, assim, hoje eu entendi o meu propósito, que era gerar uma clínica transdisciplinar, criar conceitos diferenciados, onde eu levo tratamento humanizado, tratamento com amor e tratamento de resultado para essas crianças. E, consequentemente, um atendimento para a família, um atendimento parental. Porque muitas das vezes a família chega, leva a criança dentro da clínica e existe ali um paciente. Não, hoje nós entendemos dentro da clínica que é um conjunto e que se eu não trabalhar esse conjunto, eu não tenho o resultado esperado. Então, o propósito é o que eu estou fazendo faz bem para alguém, faz bem para a pessoa que eu estou fazendo algo. Então, com isso, a gente busca muito, muito, muito o olhar do próximo. É tratar o próximo com o seu olhar. E eu ouvi essa semana, Márcio, até que uma pessoa perguntando para um dos principais caras aí que eu até sigo, que é o Pablo Marçal, como descobrir o meu propósito. Então ele falou para a pessoa, busca em Gênesis 1:26. Isso também me marcou muito essa semana. Então, assim, quem ainda não sabe do seu propósito, do que você veio para fazer, porque o propósito nada mais é do que eu faço, do que eu vim para fazer, né? Então, assim, e aí com isso você vai saber aquilo de como fazer. Então, eu era bloqueado a nível do atendimento neurológico. E hoje, para mim, é uma felicidade viver isso, entendeu? É uma felicidade, não é financeiro. A parte financeira dentro do propósito de uma empresa é consequência daquilo que você faz. O financeiro é consequência daquilo que você aplica com propósito. Então, quando você vê tantas pessoas gratas por aquilo que você faz, aí sim, eu acho que é o ápice de uma empresa, entendeu? O ápice, pelo menos, pessoal. Eu acho que eu falei tanto da minha quanto de um modo geral, né? Sim. E hoje se tornou meu propósito também, né? Então, cara,
É muito Louco, louco, né? Isso é muito louco, né, cara, é de muito pensar, louco, né? entende? Então, assim, às vezes a gente passa. Para a gente entender o nosso propósito, existe uma pergunta: o que eu faço e por que eu faço? Né? Então, são perguntas muito importantes para você entender o seu propósito. O Então, João, sem querer te cortar, mas assim, eu paro para pensar às vezes e eu vejo às vezes alguns profissionais falando sobre clínicas, sobre hospitais, tal, por aí. E aí vem aquela pergunta assim, hoje, tá? Pô, você tem as clínicas aí, a clínica aqui, a gente está aí num processo de maturação bem grande ainda. E aí eu vejo que às vezes alguns profissionais eles olham com aquele olhar assim de que, cara, isso é fácil fazer. Aí eu te pergunto, às vezes eu até brinco, né? Dei sorte, né? Tô aqui, deu sorte. 10 anos, 15 anos atrás, logo que você se formou, um ano, dois depois, qual era a chance de você abrir uma clínica dessa e dar certo? cara, entendeu? Falta de maturidade, falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de propósito, falta de sabedoria. Aí é um conjunto, aí é o mais fácil, cara. Aí, aí é o mais fácil. É um conjunto de fatores que a gente acaba negligenciando muitas coisas ao longo da vida que você vai entender só depois, entendeu? Então, você é muito imaturo, a gente vai para a faculdade achando que é o bom, sai da faculdade achando que é o excelente, né? Que só a gente sabe avaliar, que só a gente sai, entendeu? Então, são estruturas que você leva um tempo a fazer. Hoje eu entendi, e quando alguma pessoa olha para aquilo e fala que foi fácil, eu agradeço. Fala, realmente foi, né? Então eu já não luto mais contra, entendeu? Então eu falo, realmente foi, muito bom, graças a Deus deu tudo certo. Mas existe uma trilha a ser seguida para que você alcance isso, né, cara? E não adianta também, né, João? Assim, poxa, quantos empreendedores por aí a gente fala da gente, mas a gente também usa como base outros colegas por aí. A gente tem preocupação, a gente tem medo, a gente tem receio, tem tudo, cara. Agora, como a gente vai conseguir trabalhar isso mentalmente para seguir em frente, né? Porque problemas nesse sentido, a gente tem um monte. Mas E foi às vezes nem é quando, um problema, né? foi quando eu deixei de fazer formação dentro da fisioterapia e fui buscar conhecimentos administrativos e de inteligência emocional. Então, hoje eu fiz a grade toda do Green Belt, do Paulo Vieira, da Febracis, que é a formação em coach, coach for money, formadores, oradores e palestrantes, uma série de cursos que traz a parte da inteligência emocional, onde eu consigo sobressair essas condições, né? Então, assim, hoje eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar, mas normalmente as pessoas não têm esse conhecimento e não buscam esse conhecimento. Então, e com isso, o que acontece? Nós somos refém dos nossos medos, refém das nossas mentes. E nós acabamos nos tornando pessoas alienadas, onde pessoas têm influências ruins diretas em nossas mentes. E aí, por medo e por falta de aprovação, porque isso a gente carrega desde lá de trás, eu acabo não fazendo algo. O meu ponto crucial foi quando eu entendi que eu sou filho à imagem e semelhança do Criador e quando ele já morreu por mim, cara. Então eu não preciso da aprovação de mais ninguém. Eu não preciso ficar provando nada para ninguém. E a minha mente,
a gente chama de boot cerebral. Hoje eu tenho dentro dos cursos, dentro da coisa que a gente faz, para você ter noção, hoje eu faço 3 boots cerebrais durante o dia. Eu faço da manhã, quando eu acordo, na hora do almoço e na hora que vai dormir. Antes mesmo da nossa live, eu fiz um boot cerebral, já imaginando a nossa live acontecendo e dando tudo certo. Então, o nosso medo, ele nos limita demais. Então, eu tenho que ter o medo, eu tenho que ter precaução. O medo não. E a minha mente, ela tem que me levar para onde eu quero. Então, você imagina assim, até estava conversando com o Júlio esses dias e falou, cara, é muito louco. Quem não sabe, o Júlio é um amigo nosso, fisioterapeuta também, dentro da ergonomia. E aí, ele falou, cara, vai acontecendo o negócio. Então, quando você imagina, você se vê dentro daquilo que você está almejando, cara, é real, acontece. Então, assim, uma dica hoje é cuidar das emoções, cara, cuidar dos nossos pensamentos. Entendeu? Cuidar dos nossos pensamentos. Um livro muito bacana que fala sobre isso, Márcio, é A Arte da Guerra, cara. Você consegue tirar ali conhecimentos para todas as áreas da nossa vida. Todas, todas. E a Bíblia, né? Que é a mais atualizada de todos os tempos, né? Aí eu te pergunto, não é pergunta final, porque eu quero pedir pro pessoal agora, se dá para vocês colocarem perguntas aí, mais umas, para a gente debater aqui. A gente tem aí 10 minutos ainda, João. E aí eu já queria te perguntar, então, logo de cara, o tema da nossa live, né? Empreendedorismo, empreendendo na saúde. O empreendedorismo na saúde, vale a pena? Puta que... Oh, já ia falar besteira. Ó, pode falar, pô. Faz parte do empreendedorismo. Cara, vale a pena. É muito gratificante. É muito valoroso o que a gente faz. Então, tem uma frase que eu sigo, que é da minha mãe, que ela sempre falou para mim, faça as coisas certas, com fé em Deus, com amor, com carinho, que dê certo. Então, eu sigo isso, né, com muito, quando fala com carinho, com amor, com honestidade, com fé, a gente põe tudo isso e transforma isso em tudo que a gente vive no dia a dia. Então, a parte de empreender na saúde, eu acredito demais, cara. São as profissões para a eternidade. A gente da saúde consegue ter a parte de marketing digital, consegue ter um bom software, mas não muda um tratamento que você põe a mão no cara, entendeu? Você conversa. Você imagina um psicólogo atendendo só online. Você imagina um médico atendendo só online. O fisioterapeuta que tem que pôr a mão. Você imagina um pós-operatório online. Então, imagina agora, traz para a nossa realidade, uma criança neurológica fazendo atendimento online. Como que seria isso? Nós vimos, passou por isso agora há pouco, quanto essas crianças regrediram, quanto essas crianças ficaram sem condições nenhuma, entendeu? Psicológica, comportamental, física. Então, assim, são condições que realmente fazem a diferença. Então, empreender na saúde, hoje, eu acredito que é o ápice. Também acredito. Acredito e muito. Ó, Rogério, professor Rogério Ferreira. Você é um fisioterapeuta, dá vários cursos aí, João, de finanças, para profissionais de saúde, é muito bom. Ele colocou, ó, se você pudesse citar as 3 habilidades mais importantes que o fisioterapeuta deve desenvolver para empreender, quais seriam? Para empreender, É. o primeiro passo para mim
é saber escolher o que ele quer fazer, qual área que ele vai empreender. Então, é ter condições e ter claro na mente dele o que ele quer. Segundo, é traçar um planejamento de como vai fazer. E o terceiro é fazer. Porque você tem o seu nicho que você quer atingir. Você tem o seu planejamento, mas fazer é diferente. Então, você tem que pôr a mão na massa, você tem que pegar essa estrutura, esse conhecimento e aplicar dentro daquilo que você vai fazer. E aí eu poderia estar falando 7. Autoconfiança, iniciativa, liderança, planejamento, tolerância, persistência e correr risco dentro de tudo isso que eu falei desses 3. Assim, né, claro que tem outros pontos de vista, outra condição, e principalmente o professor aí, ele tem um conteúdo... Uma palavra, aí, João, né? você não falou aí. Eu acho que você gostaria de ouvir, você não falou. Bom, Gestão, a palavra então, do momento. Você falou, eu não ouvi. Então, é assim, o que acontece, Márcio? Gerir tudo, né? Tudo isso é feito através de gestão, entendeu? Gestão. Então, hoje, tipo assim, o que você faz dentro da sua empresa? Eu faço gestão. Não consigo ser mais só fisioterapeuta. Eu não consigo ser só mais atender. Então, eu faço gestão do atendimento, eu faço gestão de como eu vou atender, eu tenho que fazer gestão do meu dia a dia, da onde eu vou estar, em que lugar eu vou estar, quanto tempo eu vou estar, e nem sempre saiu planejado, entendeu? Mas de modo operacional, a gente tem que alcançar o nível organizacional máximo que a gente possa ter. Tá, show. Eu iria falar também em relação a isso, não em relação às 3 opções, mas em relação ao medo, né? Que eu acho que é o ponto importante para resumir tudo que a gente está falando em relação ao... A gente está falando muito do fisioterapeuta, né, João? Que é a nossa profissão. Mas de modo geral, quando eu De modo falo... geral, porque é a profissão, quando eu né? falo, hoje eu não falo mais só do físio, né? Eu falo de um modo geral, tanto é que você viu falando já de psicólogo, médico, até de advogado, né? Então, assim, não é só o fisioterapeuta, é qualquer lugar, é qualquer coisa. Então, o medo, ele te bloqueia demais, né? Tem até um livro muito bacana do Pablo Marçal que chama Antimedo. Então, quem tiver a oportunidade de fazer a leitura, é um livro também que vai te desbloquear absurdamente. Porque, cara, medo. Muita gente na pandemia morreu com medo trancado dentro de casa. Então, não tem uma lógica, não tem, né? Como também muita gente morreu sem o medo. Então, existe o excesso de medo, ele te leva a uma alienação, o excesso de medo. Então, quando você tem essa alienação, outras pessoas acabam te desfavorecendo da informação. Então, você acaba sendo sempre o mais frágil da história. Se eu sou o mais frágil da história, eu sempre vou estar por baixo. E os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas fantasias, quando que eu vou viver isso? Né? Então, outra coisa que agora veio na cabeça do empreendedor é ser estranho, esquisito para viver o extraordinário, entendeu? Você não tem que ter medo do que os outros vão falar de você. Você não tem que ter medo. Você imagina assim, o conceito que o professor usou aí na pergunta é muito aberta, é muito ampla. Você imagina se eu tivesse com medo de responder para ele. Ou responder errado, né? Pode estar certo ou pode estar errado, entendeu? Se fosse antigamente, eu poderia até ter devolvido essa pergunta para ele. Poxa, professor, você que é o especialista, fala aí para nós. Só que eu consegui vencer o medo, eu consegui me desbloquear e saber que não tem certo, não tem errado. Existe um conceito que você tem que iniciar.
Então, uma coisa que atrapalha muita gente, além do medo, é o perfeccionismo. Então, quando você tem o perfeccionismo, você acaba tendo uma série de coisas que você vai ter a procrastinação, uma série de situações que você cria como bengala, como muleta, para você deixar de fazer. Então, para mim hoje, faça, refaça e refaz sempre, até você alcançar o extraordinário, entendeu? Então, o medo hoje, cara, ele tem muita alienação de pessoas sobre a nossa mente. E, claro que a nossa mente também, o inconscientemente, a gente trabalha muito essa questão da dificuldade, do medo do que pode acontecer e do que vai dar errado. Pode dar errado? Cara, levanta, sacode a poeira e vamos para cima de novo. É normal. Quem nunca? Sim, quem nunca. João, cara, tá muito bom essa live. Acho que eu vou desligar ela e voltar de novo, ficar mais 1 hora. E já deu 1 hora já que a gente tá aqui falando. Caramba. Cara, nem ia tempo passar. Putz, Tava mais legal. 1, 2 horas falando. Legal. Pessoal, eu quero falar para vocês, antes da gente encerrar aqui rapidamente, porque com 1 hora o Instagram me derruba. Vai ficar gravada essa live, tá? Aqui no Instagram do Profissão Mais Saúde e também lá no canal do YouTube. E eu vou passar do canal do YouTube Profissão Mais Saúde, tá? Entra lá, já se inscreve no canal também. E eu vou passar também para o João, para ele colocar nas redes sociais dele aí também. Show, show. Beleza? Nossa. Acho que essa live aqui todo mundo tem que compartilhar ela, porque foi muito boa. Foi bem legal mesmo. Bem legal. Então, cara, quero te agradecer muito aí por aceitar o convite. Imagina. Por ser um amigo top, por ser um sócio bacana. E, cara, tamo junto, velho. Muito obrigadão mesmo. Eu que agradeço, a oportunidade, a confiança de estar falando para o seu público, para o meu público, porque foi o que eu falei, né? No início da live a gente pede porque não só essa troca, esse desbloqueio também com o digital, mas também de pessoas que precisam ouvir um pouco da nossa história para que também percam o medo e tenham a oportunidade de fazer o que querem e acreditar naquilo que querem, né, cara? Então, assim, obrigado mesmo. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, a confiança que você com a Lídia gerou, né, em nós. E de coração mesmo agradecer a oportunidade de hoje e deixar o recado aí para a galera. Empreenda, sejam loucos, perdem os cabelos, outros têm um pouco de falha, mas eu já fui. É muito gratificante. Vale a pena. Show. Então, beleza, pessoal. Então, segue aí o João no Instagram dele. Me segue aí também no Profissão Mais Saúde e segue lá no canal do YouTube. Valeu? Show, boa noite para todo mundo. Muito obrigado aí, João. Valeu, galera. Beijão no coração de todos. Tchau, tchau.